possibilidade da gente pensar sobre essa peça. Eu até tinha comentado com a Denise, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que o mundo está se tornando muito cruel e muito fascista, vamos dizer, com todas as palavras. E é muito bonito a gente poder ver isso, quer dizer, esse momento horrível que se viveu há tão pouco tempo, no século XX, né? Tão próximo da experiência da gente, afinal de contas, é Freud, o início da psicanálise, o nascimento da psicanálise, e isso tudo misturado com um momento de muito sofrimento, muita dor, atravessado pelo mundo inteiro, Europa, crise. E ao mesmo tempo muito bonito, porque o que chamou a atenção é aquele diálogo deles dois sobre a vitória, não é? A vitória da palavra, eu acho que é mais ou menos isso, que ela traduz o Sigmund, né? É a vitória da palavra, a vitória da boca, a vitória das palavras, né? E, quer dizer, é uma peça que retrata um momento muito difícil do mundo, é uma peça que retrata cenas muito fortes. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas tem uma cena que não mudou nas 3 apresentações que eu vi, que é aquela cena terrível em que Freud fica próximo àquela parede e ali atrás é projetada as labaredas, e que ao mesmo tempo são os livros que são queimados, são as pessoas que são queimadas nos fornos crematórios, né? E a Europa pegando fogo na guerra, e ao mesmo tempo, e aquela zoástica horrorosa lá em cima, dando um clima terrível para tudo, né? Ou seja, é muito pesado, é muito difícil, mas ao mesmo tempo não é uma peça triste nem depressiva, né? É da vitória da palavra, né? É uma coisa assim de, olha, já se passou coisas horríveis, né? A palavra vence, né? Então eu só queria tecer de início esses comentários. E depois eu digo mais, se tiver. Se for devidamente provocada. Tá bom. Porque a Maria também já participou de outros bate-papos na Universidade Veiga de Almeida, sobre essa peça também. E aí, Denise, primeiras impressões. Primeiro que ela me pediu o texto, eu falei, não vou mandar. Não vou mandar porque eu quero as suas impressões do espetáculo e da montagem. Então fui bem cruel com ela. Não, mas realmente foi bom não ter lido. Bom, em primeiro lugar, obrigada e parabéns. Obrigada por ter me chamado para o papo. E super parabéns a você, Regina, porque assim, um trabalho muito, muito bonito, muito forte. E eu estou terminando aqui de ver embalada, né, pelas imagens. E é tão interessante porque as imagens do movimento de vocês dois, as imagens das projeções, né, e das dinâmicas das relações. Parece que tudo conversa uma com as outras. E isso me deixou num estado assim, quando começou, você falou, desliguem, né, os aparelhos digitais e entrem no inconsciente. E a sensação que eu tive é que eu estava em um outro lugar, vendo o espetáculo, embalada por essas dinâmicas. E fiquei muito impressionada, assim, porque além de dirigir, né, teatro, eu também trabalho com movimento, e há muitos anos com a Regina. Então, eu tenho um olhar técnico também do movimento. Então, eu ficava vendo o trabalho de espaço que foi feito. Eu falei, gente, eu não acredito, como é mágico que as imagens todas das harmonias espaciais, né, do Laban e das dinâmicas estão todas ali na cena, multiplicando e redimensionando as imagens cênicas. Né, deixa eu fazer um parênteses. Na verdade, nós estamos aqui fazendo um diálogo de Laban e Lacan. Laban e o Lacan. grande mestre da direção do movimento, que é o Laban e Lacan da psicanálise. Então é a Regina é a grande mestre. E por acaso nós estávamos no primeiro debate juntas no Sintoma, Esse é o segundo debate que a gente participou. Por acaso.
na Laura Alvim. Isso. E eu acho que foi desse primeiro debate que nós saímos depois, estávamos conversando e eu falei, eu acho que você tem que estar em cena, não foi? Foi. E eu achei muito, enfim, muito bom ter visto você em cena, criando essas imagens, como Freud, com as verdades que você tem dessa realidade, né? Dessas relações, dessas dinâmicas, assim. Porque é muito diferenciado, a gente até estava lá fora conversando, eu acho que não tem ninguém fazendo isso. A gente até estava pensando, não sabe se no mundo existe um psicanalista que tenha entrado verdadeiramente em cena com essa dimensão que você entrou, né? Para reverberar essas palavras, esses pensamentos. Quer dizer, você sabe dessa realidade de dentro. Você é a pessoa que, né, mais sabe dessa realidade, assim, nesses termos. Então, é uma ambivalência muito interessante de viver, né? Então, parabéns duplamente, assim, eu fico duplamente feliz da gente poder estar conversando sobre isso, o que é você está dinamizando. Você está dinamizando o pensamento e está dinamizando a cena, né? E junto com a parceria, claro, da Regina de tantos anos, né? Amadurecendo esse trabalho, tantos anos, eu acho, trazendo essas questões, porque, na verdade, também a Regina, além de dirigir, de ser de movimento, também dialoga profundamente com esse contexto, né? Então, eu acho que a parceria é incrível, assim. E saio nesse embalado, assim, do que eu acabei de... É até difícil sair falando, né, quando a gente é tocado. Bacana. O que te tocou mais? As dinâmicas das relações. As dinâmicas nas relações. A cada momento ia sendo construído algo de novo na relação. E parecia que ia ser sofrido, que ia ser sufocante, mas parecia que sempre achava um caminho, justamente como eu acho que talvez o processo, enfim, a gente não falaria do processo de aprofundamento em Dita. E aí você acaba belamente falando para ela do encontro desses caminhos, né? Então, parece que é algo fala de dor, mas fala de profundidade, eu acho que como um processo terapêutico profundo, né? Se aprofunda para enfrentando a dor e, ao mesmo tempo, você dá a deixa de uma saída... Qual foi a palavra? Honrosa, isso, e poética e vibrante, né? De afirmação da vida. Queria falar também uma coisa, é o seguinte, eu me lembrei, ouvindo a Denise falar o seguinte, houve um outro psicanalista, ator, teatrólogo, diretor, autor de teatro, morreu há pouquíssimo tempo, um argentino, Eduardo Pavlovsky, e que eu tive a honra de conhecer e era realmente um grande homem. Mas o Eduardo Pavlovsky não transmitia tão claramente a psicanálise como você. Não era questão dele. Era um pouco, mas não era a principal. Ele fazia mais um teatro de denúncia social, né? E você não, eu acho que você tem a preocupação do tempo todo de estar trabalhando psicanálise, está transmitindo psicanálise. Todas as peças têm alguma coisa de transição. E isso eu acho fundamental, porque é ser analista o tempo todo, entende? Que é essa experiência que a gente tem, né? A gente não é analista quando abre a porta do consultório para receber as pessoas, né? É quando conversa também, e eu acho que você tem essa mágica. Você é analista quando atua. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é interessante que é um lugar de exposição, né? Que é um lugar meio da quebra da quarta parede do consultório. E isso é lindo de ver. Eu acho que aproxima o público, eu não sei o que as pessoas sentiram, mas aproxima o público da própria psicanálise enquanto campo, né?
de atuação? Eu acho que esse lugar foi, na peça, foi uma das coisas que me atraiu, né, que eu acho que tanto faz que tenha sido pelo olhar da Hilda, ou pelas palavras do Quiné, ou se foi realmente verdade, não importa, né, acho que é uma verdade cênica, mas logo no primeiro encontro, ele fala em quebrar as regras que ele próprio havia criado. Né? Eu acho que nesse momento se instaura o teatral, né? E o Quiné instaura a sua possibilidade também de quebrar com o que é comum, né? E se lançar num novo espaço, né? E um espaço que foi sendo... Essa nossa parceria é muito longa e muito querida para mim. Já vai, são quase 10 anos e várias criações juntas, de várias maneiras. E é bom ver, né? Hoje eu vi lá de cima e é muito bom quando você já pode ganhar um distanciamento e perceber a apropriação do ator. Eu hoje não vi o autor, né? Isso me deu muita satisfação, porque a maior dificuldade é essa, é o autor sair de cena e deixar vir o ator. Brigava comigo o tempo todo, que né, para de dirigir cena, atua. Tem que deixar, né? Isso é um salto enorme, na verdade, né? Você entregar a sua autoria a outro e passar a ser também, se subjugar a ela, né? Agora ela manda em mim, né? Então, essa virada que começou a acontecer em Londres e foi um momento extremamente bonito, eu gostaria de ter gravado, e que foi um momento onde entra um lugar que é belíssimo do ator, né? Já que a gente está falando nisso. Eu me esqueci que você era autor também. Né? Eu só elogiei o ator. O autor ao ator. Né? O lugar do ator é um lugar de uma fragilidade muito grande, diferente do lugar do autor. O autor, as suas palavras já estão colocadas. E a partir dali o livro fala meio que sozinho, está defendido, né? O ator está frágil diante do olhar, né, alheio que ele incorpora. Então, é claro que essa passagem é uma passagem da maior delicadeza e que eu tenho a alegria de ter podido compartilhar. E realmente isso para mim, primeiro foi uma descoberta, não foi muito proposital, né? Você até acompanhou em Londres, né? Essa diferença que eu estou falando, ele, Freud, e daqui a pouco eu digo eu. Essa passagem, ao mesmo tempo, é uma passagem que eu falei, gente, e tem o ele que né cara também, de pau. Né? Tem o ele que né, né? Pois é, Né? Tem o outro psicanalista, né? Que né, falando de ele, Freud. Ou ele que né. Ele que né, ele ator. Tem um... Mas essa passagem de falar eu como Freud, entende? Foi muito forte. Mas isso é uma muito surpresa. Forte. Eu acho que, de repente, não sei se passa isso também. Para mim é uma... Não passa, gente. Muito passa. Agora, esse processo a gente teve uma felicidade muito grande, porque eu não sei se vocês, se todos sabem, alguns talvez saibam, mas a primeira vez que a gente fez essa peça, a gente fez no Museu Freud, na casa de Freud, em Londres. Então, a gente foi para lá e a gente ficou imerso no universo de Freud, assim, nessa distância. Aos poucos, as barreiras do museu foram sendo diluídas e a gente pôde ficar à vontade em casa com Freud. E foi nesse lugar que a gente foi trabalhando a cena, trabalhando os atores. E essa estatuazinha da Palas Atena está aqui. Ela estava no lá. Consultório. Estava aqui. A mão da escrivaninha do Freud aqui. Essa estátua que foi fundamental na interpretação dele. É incrível, né? Estava ali. Deve dar vontade de chorar. Não tinha barreira. Não tinha, eles deixaram a gente... Não, foi realmente
histórico, né? E de uma certa forma essas imagens ficam, né? Elas ficam, e não é à toa que agora a gente vem para o espaço abstrato, porque reproduzir aquilo é impossível. A gente tem o tapete, né? A gente tem o tecido só com uma imagem, mas seria trazer aquilo de volta ia ser mentira. Claro, claro. Não é? Então a gente optou por um espaço abstrato, um espaço da mente, um espaço onde a plateia pode, exato, colocar, né? Mas Fica assim ali o processo adorável. Isso. Mas assim, eu acho que isso também que é o poder do ator, né? O poder do teatro. Assim como você traz Freud, traz o pensamento, você traz também, de uma certa forma, a sensibilidade daquele espaço. E isso certamente ajuda, né? Tudo que o ator quer é ter esse grau de profundidade na pesquisa, né? No processo, de poder conviver tão intimamente com o tema que está trabalhando. E vocês tiveram isso. Ali a gente mergulhou no espaço dele, a gente se adequou, né? Aqui, de certa maneira, a gente evoca e recria, né? A partir de uma abstração. Agora, eu tenho que comentar uma coisa. Olha, vocês Voltando podem falar pra- também. voltando pra Se psicanálise. ninguém pegar a palavra, elas não param. Se alguém quiser falar, oi, ó, já tenho ali, tá bom. Voltando para a psicanálise, a gente passa para né? Quer dizer, o que eu achei muito legal, dessa vez eu pude escutar melhor, são todas as intervenções, são pouquíssimas as intervenções de Freud, mas todas são fantásticas. Todas são belíssimas, são maravilhosas, e a partir daquela intervenção que eu acho sensacional, afinal de contas, a poeta é você. Né? Quando ela pede uma resposta, né, desesperadamente. Isso eu acho que é fantástico, porque é o que devia se dizer para todo paciente. Afinal de contas, poeta é você que está aí, fazendo poesia no divã. Está entendendo? Não é? E é quem sabe a resposta. É belíssimo. E muito, como eu disse antes, embora seja muito pesado toda coisa do nazismo, toda essa evocação desse momento terrível, é cheio de esperança. É cheio de esperança. Vamos nos encontrar no próximo outono. Olha a plantinha que eu te dou. É muito assim. Vamos em frente, né? Eu queria. Não, antes de mais nada, parabenizá-lo. Acho uma pena a Bel Coutinho não estar aqui também, porque afora eu adorei o espetáculo no seu conjunto, tanto o texto, a interpretação da dupla, que está incrível, o cenário, o movimento. Foi uma peça que de fato me tocou, me emocionou. Mas a minha pergunta, que foi onde que mais assim me tocou, né? Porque sou da área também, ainda parabenista, psicanálise já há muitos anos. Mas foi como você conseguiu abordar, e menos como o ator, mas o autor. Eu fiquei muito impressionada como você conseguiu sintetizar num trabalho de 1h15 a questão da transferência, a relação amorosa e até a questão edípica e a questão pulsão de morte e pulsão de vida. Na minha leitura. Ai, que bom, deu para passar isso. Eu não sei se era essa a intenção, de fiquei muito impactada. E uma interpretação fantástica, tanto da Bel quanto a sua, os dois personagens. Fez um Freud muito preciso. O acolhimento da sedução e, ao mesmo tempo, um distanciamento, corte da sedução, as dinâmicas, muito rico. Eu quero fazer um presente. E curiosa isso, era a intenção de tentar traduzir a questão da... Você sabe que eu sinto assim, é claro que, imagina, não sei se você leu o livro dela, Por Amor a Freud, porque é muito baseado no livro, que é um relato que ela escreveu em 1944, quer dizer, 11 anos depois da análise, ela escreveu um livro onde ela retoma a análise dela. Nesse livro tem também algumas anotações que ela escreveu durante a análise,
apesar da proibição do Freud. Freud dizia assim, não escreva nada. Ela chegava em casa e escrevia toda a sessão, e escrevia para Breyer também. Então, bom, eu estudei também a correspondência dela com Breyer, com Macpherson, que era o marido dela, que vivia a 3 na época, ela, Breyer Macpherson, viveu a 3, então tem correspondência dele, e com outros também, o ciclo, ela escrevia a beça. Ela não conseguia escrever, o problema dela não escrever literatura, mas não parava de escrever carta. Então, tem uma correspondência enorme, que eu trabalhei os poemas também, além de outros escritos dela. Mas nesse livro, que é o principal, do relato da análise dela, de Freud, e que quase 1/3 é dedicado ao escrito na parede, de detalhes que ela detalha toda aquela alucinação, né? Eu vejo que o trabalho, assim, digamos, artístico, não sei se vocês teriam de acordo, ele é muito o trabalho da condensação, de você poder expressar muito com muito pouco, né? Então foi isso, foi um trabalho quase de reduzindo, quase como o trabalho que a gente que se faz no passe, né, que vai se falar sobre o que foi análise, né, uma análise de 20 anos que é falado em 4 encontros, sei lá, né, de meia hora. Então tenha isso de tentar pegar o essencial. Talvez uma pessoa que fosse fazer outra peça fosse focalizar outras coisas, né? Isso me pareceu muito importante, acentuar a questão da transferência dela, a questão com a mãe e o que ela inventa do complexo fraterno, né, que não está em Freud, ela inventa aquilo, né, que é muito legal, né, e que pode ser, por outro lado, também o processo edípico dela, né, dos dois lados, com a mãe para um lado e pelo pai via o irmão, alguma coisa assim, né. Então, o que eu sinto é como se o trabalho dramatúrgico fosse o oposto do trabalho analítico. O trabalho analítico, a partir de um sonho que já é todo condensado, você vai desdobrando, pegando cada fragmento e desdobrando cada vez mais. O trabalho artístico é o contrário, de toda uma coisa você vai condensando para sair em uma frase, né? Poesia também é isso, né? Coreografia, então, não é uma coisa assim, eu sinto muito, que é um trabalho que vai no sentido o oposto do analítico, que o analítico é fragmentação, né? O artístico eu acho que vai muito mais na condensação. Concorda? Aí, Joana, também trabalha com aí. Já que você me chamou, o que eu achei mais interessante como, enfim, artista, mas filha de psicanalista, enfim, de viver nesse universo psicanalítico, eu fiquei tocada, assim, especialmente vocês começam no momento narrativo, né? Abel mostrando, enfim, a Hilda, né? Quase que se apresentando, e você faz aquela passagem que eu particularmente achei incrível, o momento que você sai do ele pro eu, achei uma passagem linda, assim, você vê que é outra pessoa, você vê a saída do narrador pro Freud. Mas o que me tocou especialmente é que chegou um momento em que eu me senti como se eu estivesse espiando algo que eu não deveria estar. Que eu estava ali na sala da análise, eu estava vendo uma coisa que não era para eu ver, cara. Eles estão ali em terapia. Bicho, peraí, sabe? Eu achei muito interessante. Eu falei, pô, é isso. Ele conseguiu botar no palco, você conseguiu desnudar um processo tão íntimo, né? Porque o processo da análise é um processo de duas pessoas, é quase que um romance proibido. E você conseguiu trazer isso para o palco e desnudar, eu achei muito legal. Enfim, achei um viés. Uma coisa sobre isso, porque o aparato teatral, né? Ele tem a cena é complexa, ela tem várias coisas, né? Ela tem os ritmos do ator, as esferas de intensidade, as distâncias entre atores e plateia, o cenário, o texto, né? É uma cebola enorme que vai se descascando. E uma das coisas do aparato teatral, eu fico tão contente que você tenha falado, pena que a Fernanda não está aqui, esse lugar de entrever que a gente resolveu colocar na luz, né? Tem sempre uma veneziana, né? A luz, né? Estão lembrados disso? Que a luz cria geometrias no chão e essas geometrias são
dão o entrever. E muitas vezes é? tem E também tem a as projeção peças, nas paredes, foi né? bem Que é um, trabalhado, na verdade. que é um prolongamento da. E, às vezes, de costa com as sombras das mãos no chão. Que é daqui, Tudo né? isso são detalhes do aparato teatral, né? Que aparecem, acho que mais ainda num espaço muito clínico. Isso é lindo, isso ficou maravilhoso, incrível. E é muito interessante, assim, só completando o que ela está dizendo, é que, por exemplo, tem vários encenadores, né, contemporâneos que fazem um pouco esse movimento da abertura da cena para além dessa quarta parede, né? Então a gente tem a Pina Bausch, tem vários encenadores que consideram também a história pessoal de cada um. E nesse sentido, eu acho que o trabalho que o Quiné está concebendo de trazer a psicanálise enquanto algo compartilhável com o público, eu acho muito inovador. E ao mesmo tempo, alvo de uma certa estranheza, como esses encenadores, né? O choque do novo. Nossa, mas isso não pode, essa sensação que ela teve, né? Nossa, mas isso até então era fechado, né? Como assim falar de uma maneira aberta de algo que diz respeito a uma relação que até então sempre se deu entre quatro paredes? Então eu acho que nós, na contemporaneidade, estamos menos entre quatro paredes. Talvez nós estejamos querendo estar menos cerceados e provocando, né, diálogos e quase que áreas novas, porque é quase que uma área nova. O que é o diálogo da psicanálise com o teatro aberto, assim? Exatamente. Essa coragem de estar inventando. Né? Estão mesmo. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que agora eu consegui formular muito claro o que eu queria dizer desde o início. E vou dizer com todas as letras. Porque é o seguinte, quando se aborda a psicanálise, cinema, teatro, televisão, ou é de péssima qualidade, e eu estou sendo bem clara, é programa de televisão de péssima qualidade, fingindo que é sessão de terapia, umas coisas assim horrorosas. Já nem pode mais. Quem é? Ou então, para fazer comédia, para as pessoas rirem. O analista é meio cômico, enfim, os pacientes mais cômicos ainda, é um negócio ridículo. Ou seja, ou é de péssima qualidade e não traz análise coisíssima nenhuma, traz o que um leigo de mau gosto imaginaria que seria uma análise, essa é a maior parte desses programas, ou tenta provocar riso. Porque, na verdade, isso que a Joana falou, de poder se espreitar um pouco, que não devia estar se vendo, provoca angústia. Sim. Eu acho que diante disso que as pessoas tentam fazer comédia, né, com as sessões de análise, porque dá vontade de rir, você está espiando alguma coisa que puxa, por mais discreto, e por mais discreto, por mais bem feito que fosse o texto, na verdade, fala-se de tudo. Fala-se da paixão dela pela mãe, da paixão dela pelo irmão, da fantasia de ter um filho com o irmão. Fala-se de todo proibido, né? E eu acho que você consegue falar com elegância, com precisão, sem mentira, sem fazer draminha vulgar e sem comicidade. Né? Eu acho que é preciso. Eu acho que nisso vocês estão fazendo uma coisa muito, muito nova mesmo. E aí, mais algum comentário? Algum elogio, alguma crítica, serve também? Fala, Renan. Tem um aluno meu, ex-aluno. Eu fiquei com um questionamento, assim, eu entendo muito pouco Laban, na Unirio. Eu fico com um questionamento, assim, eu faço análise também, e mais um questionamento como ator, eu não tenho o menor conhecimento de psicanálise. E eu não sei, assim, como tem muitas coisas pontuais, você mesmo disse que isso foi abordado em cima de um livro dela. Eu achei o Freud, em determinados momentos, acho que pode ser por uma escolha sua, muito imparcial nessa relação de psicanalista-paciente. E eu tenho uma relação diferente, assim, tanto na minha vida, e a forma como eu vejo é assim, ela entra no universo dela sem
sem esse aparato dele, sem essa condução dele, porque eu não vejo muito, assim, eu vejo ela muito imperativa nessas sessões, e ele mais, não sei, eu fiquei com essa lacuna, assim, de, é essa relação mesmo que o Freud tinha com ela. Eu vejo um distanciamento, não vejo muito, entendeu? Enquanto eu tenho mais uma relação de proximidade com a minha, assim, só um questionamento pessoal mesmo, em relação à dramaturgia, que eu vejo ele mais imparcial. Olha, a proposta é que o analista, ele não está ali com o princípio, por mais que possa parecer um pouco na peça, que ele estaria com os sentimentos dele, os afetos, mas o próprio Freud, criador da psicanálise, ele diz que o psicanalista ele tem que entrar no consultório como cirurgião entra numa sala de cirurgia. Ele não vai entrar com seus sentimentos, com a sua história, ele não entra nem com o seu ego, nem com a sua história, nem com a sua subjetividade. Ele tem que estar ali a serviço do processo, para fazer a pessoa avançar nas suas descobertas. Então, a imparcialidade faz parte mesmo da técnica psicanalítica, né? Quando é psicanálise. Entende? Agora, tem outros tipos de terapia que talvez as pessoas se envolvam mais, se coloquem mais, não sei. Está entendendo? E depende... Na própria peça fala isso, ele não disse seja psicanalista, ele não disse faça isso, não aconselho. Então, ele é imparcial, sim. Então... Não sei se respondi. Você está comentando alguma coisa? Não, é porque eu estou comentando com ele em paralelo. É porque eu entendo esse lugar da imparcialidade. Mas é que parece que o desenvolvimento é dela e unicamente dela. Sim. Exatamente. Bom que você falou isso, porque essa é a intenção da psicanálise. E essa é a intenção que fazer o sujeito se analisar. Estaria contra a psicanálise. Se em cena isso não acontecesse, haveria um atrito com o próprio ato de fazer psicanálise e transmitir psicanálise em cena. Então você nos deu o melhor elogio que a gente recebeu até É bacana. Porque o negócio é o seguinte, tem uma cena que em alguns outros debates pessoas já falam, mas como? Será que o Freud ficou afim dela, ficou apaixonado, não sei o quê, algumas coisas que ele diz, ou pela minha encenação poderia parecer. O que eu acho é o seguinte, mesmo as coisas que o Freud diz que são pessoais, ele está dizendo para ela, naquele momento, para o processo dela. Até aquilo que ele diz, puxa, você é igual a minha mãe. Não, mas eu sou um homem, você é uma mulher. Entende? Aquela hora. Tem aqui uma questão do real do sexo que está presente. Você é uma mulher, eu não sou sua mãe. Né? Ao mesmo tempo que ele acolhe a transferência materna, porque ela está transferindo para ele como se ele fosse a mãe. Tanto que ela chega, mamãe, me dá a transfusão da sua arte. Tem uma coisa assim, tá entendendo? Então, o que a gente quis passar é aquilo que o analisante vai transferindo para o analista. Então, o analista pode ser aquela pessoa exatamente. Então, ele vai ter que acolher aquilo que ele transfere, mas se deslocando para a pessoa poder se defrontar com aquilo. Não vai virar mamãe, tá bom, senta no meu colo, filhinha. Não pode. Estou exagerando. Mas é isso, nós podemos ficar por aqui.